Oi, gente, eu sou a Zé Navegando nos Livros, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E hoje nós vamos fazer o primeiro Maquia e Fala do ano, que vai ser sobre as leituras do mês de janeiro, né? Primeiro mês do ano, então eu vou dizer aqui tudo que eu li durante esse mês. Enquanto vou me maquiando, né? Da outra vez vocês até que gostaram um pouquinho do vídeo, então vamos ver se dessa vez também vai dar certo. Eu me maquio, tá, gente? Eu não sei fazer maquiagem, não tenho curso dessas coisas, é só um bate-papo aqui. Então, vocês relevem qualquer coisa. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu li do ano foi o Invencível, que foi... Vou ficar olhando pra baixo por causa do espelhinho que tá aqui. Que foi daquela série da Vicky Kelly, que é dos lutadores de MMA. Então, foi ele que eu li, o Invencível. Que vai contar a história... Ai, eu não sei nem se tem como eu falar muita coisa, porque pode ser uma spoiler do outro livro. Mas vai contar a história da filha de um lutador, que ele, né, se aposentou, e ele montou uma rede de academias nesse estilo, né, de luta. Só que há pouco tempo ele faleceu, e ela tá passando pelaquela fase do luto, né, acho que faz mais ou menos um ano que ele tinha falecido, e ela tá ali simplesmente devastada, né, com o luto, e tentando se reestruturar novamente. E o nosso protagonista, que eu não vou poder falar muito a respeito dele, porque senão eu estaria dando um spoiler, ele está interessado em comprar, ele é um empresário, ele está interessado em comprar a empresa dela, ser sócio na empresa, né? Na rede de academias dela. Então, ele vai à cidade dela para conhecer, né, mais de perto essa rede que ele tá interessado em comprar. E é aí que começa a nossa história, né? Ele também gosta muito de lutar, ele não é lutador profissional, mas ele gosta de treinar. Os treinos dele envolvendo isso aí. E por causa do pai dele, ele não luta, que o pai tem uma visão um pouco diferenciada sobre lutadores, né? Não quer isso como profissão para o filho, por ele ser um homem público, né? Um homem do meio político, então ele não quer, ele quer que o filho dele siga os passos dele. Mas enfim. E aí começa a nossa história, né? Eu gostei bastante dessa história. Trouxe à tona muito aquela questão né? Porque você é filho de alguém que não tem um caráter meio duvidoso, significa que você terá o mesmo. Então eu gostei bastante porque retrata muito sobre isso, sabe? A questão de você ser filho. Tipo, filho de peixe, peixinho é. E nesse livro relata que caráter é caráter, né? Escolhas são escolhas, não tem nada a ver com o seu sangue, quem você nasceu, e sim pelas escolhas que você faz da sua vida. E eu gostei muito demais desse livro. A história da nossa protagonista é muito incrível. Ela é uma guerreira e hoje está tentando se adaptar, né? Uma vida diferente. Uma vida que não tem mais o pai dela ali protegendo ela e não tá sendo fácil, mas ela tá encontrando forças, né, pra seguir em frente. E tem uma amizade muito incrível dela, né, e o amigo dela, que faz, se não me engano, é faculdade junto com ela, e é muito, muito show, né, e o romance vai acontecendo assim aos poucos. É claro, tem aquele, né, cheguei, gostei de você, mas ele vai acontecendo aos pouquinhos. E eu gostei muito. Ela é e fala também sobre relacionamento abusivo, que eu gostei bastante. Que, tipo assim, não é porque alguém lhe ajudou num momento difícil que lhe dá o direito de querer mandar na sua vida e ser extremamente abusivo com você. Gostei muito, muito, muito mesmo dessa história. O próximo que eu li foi Um Beijo e Nada Mais, que foi a história... Gente, eu nunca sei dizer esse nome dela, mas foi esse livro aqui. Se você ter pra cá. Foi esse. Um Beijo e Nada Mais. E a história de Irmonge, eu acho que é esse o nome dela. Irmonge. Parece... é monge, né? É Irmonge, eu acho que é esse o nome dela. Não, bem diferente. E de Percival, a história desses dois protagonistas. Como eu já tenho resenha aqui, né, desses livros, do Clube dos Sobreviventes, aí vai contar a história, né, da única sobrevivente que participa desse
Clube, né? Que é uma mulher. Aí vai se aprofundar um pouquinho na história dela. Gente, a história dela, ai meu Deus, é tão triste assim, sabe? Quando ela revela tudo o que aconteceu, os traumas que ela teve que enfrentar. Sabe assim, o que essa guerra fez com ela, né? E com o ex-marido dela, porque ela perde o marido na guerra. E é muito, gente, ai, é muito doloroso, mas é muito, muito real, assim, sabe? O jeito que a autora abordou, o jeito que ela passou pra gente, né? Os traumas que ela tava sentindo, foi muito, 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 muito incrível. E eu amei demais essa história. E aqui vai contar a história dela. Ela era casada com um marquês, né? Que foi o marido dela que morreu, que conta nas histórias anteriores. E ela continua de luto por ele. Já faz bastante tempo que ela tá enlutada, né? Como diz. Muito tempo mesmo, mas ela não quer se relacionar com outra pessoa. Porque na cabeça dela, ela não merece felicidade. E a gente fica nisso, né? Por que ela não merece felicidade? Ela queria ter morrido junto com o marido. Sempre tem esse questionamento de por que ela se recusa a viver uma vida diferente. Até sorrir. Ela virou uma pessoa que nem sorri, ela sorri. Então a gente fica se questionando o que foi que aconteceu, que trauma foi tanto esse que ela simplesmente parou, né, com a vida dela. Ela não sente vontade de se divertir, de sorrir. Ela simplesmente existe. Ela deixou de viver, a verdade é essa. Então, vai contar a história do Percival, que ele acaba de receber um título que faz parte do sogro dela, porque como o filho dele morreu, né, que é o marido dela, o título passou para o parente mais próximo, que é o Percival. Então, ele acabou de receber o título de duque, que o sogro dela era um duque, né, e o filho dela era um marquês. Então, Percival, ele acaba recebendo 2 títulos, né, de marquês e de duque. E ele é um rapaz que teve tudo na vida dele, né, sempre teve condições, que a família dele sempre foi rica, mesmo antes mesmo dele receber esse título de herança, mas ele sempre se sentiu vazio de alguma maneira e não entendia o que era, né? Ele estava tentando ali preencher o que acontecia na vida dele, com bebedeiras, né? Com farras, mas no fim da noite, quando o dia amanhecia, ele continuava com esse mesmo vazio. E foi por causa dessa sensação de vazio que ele resolveu ir para, né? Ali acho que é Cornualha, é o nome do local onde ele herdou o título e as propriedades do ex-sogro da nossa protagonista. Então, quando chega lá, ele conhece a Ione, né? Irone, não sei dizer esse nome. Ele conhece a protagonista e ela conhece ele de cara e não se gostam muito, né? Porque, tipo assim, ela mora lá com a irmã do ex-sogro dela, né? Ela mora lá com ela pra fazer companhia e ele chega, ela tá, né, chegando de uma caminhada lá por lá, né? Então ele chega e já chega de forma rude, falando com ela, perguntando, né, quem danada ali é ela. E ela fica meio que, né, acha ele um grosso, um estúpido. Mas enfim, eles não têm uma primeira impressão muito legal. Mas ele virou o duque, né? Então ela meio que se apressa em querer se mudar pra casa dela. O sogro dela deu uma casa, só que a casa dela tava com muitas goteiras e ela tinha mandado reformar essa casa, né? Ajeitar o teto da casa. Só que, né, naquela época ela era mulher, os homens meio que ignoravam as coisas que ela dizia. E já fazia meses que essa casa estava em reforma e não terminava, e ela não sabia mais o que fizesse para que terminasse. Então, quando ela conhece o Duque, ela meio que, né, tá desesperada, porque ela não foi com a cara dele, não quer morar no mesmo teto que ele. Então ela diz, com teto ou sem teto eu vou pra minha casa, porque eu não aguento mais isso. E ele se conhece, e o Duque meio que, né, para que ela também saia de lá da casa dele, ele consegue fazer com que os trabalhadores, né, por ele ser homem e ser o Duque, vão lá
pra terminar o serviço. Enfim, eu sei que ele consegue terminar e eles criam uma amizade muito bonita, eles dois. E é uma história incrível, eu gostei muito. Teve horas que dava vontade de dar uns peteleco no festival, dava. Mas a Hermione não fica... A Hermione, gente, quer dizer, Hermione é Imonge. Tô confundindo tudo. Mas enfim, ela tem hora que também é muito difícil de lidar. Muito teimosa. Ela tem uma visão hoje da vida que um pouquinho distorcida, né? Pelo que ela perdeu, ela não acha que não tem mais direito a nada. E nós vamos ter uma nova reunião deles, né, do Clube dos Sobreviventes, e ficam nessa ansiedade dessa reunião que vai acontecer em breve. E ela não vê a hora de ir pra lá porque ela tá com a cabeça cheia, porque meio que o Percival tá mexendo muito com as estruturas dela ali, né, tá fazendo com que ela tenha pensamentos das quais ela não quer muito, tem conseguido fazer ela sorrir, coisa que ela não faz praticamente não faz, né? Então ela tá meio que muito mexida com ele e não entende se ela, né, se deixa levar por esse sentimento ou não. Então é um livro bem complexo. O próximo que eu li foi Manual da Conquista, que também assisti a adaptação que minha amiga Denise indicou pra mim, ela achou e mandou o link pra mim. E eu assisti, gente, a adaptação ficou muito semelhante ao livro. E eu gostei bastante. Mas eu confesso que realmente eu gostei mais do livro, assim, as partes mais engraçadas, gente. Não tem problema correr, não. É muito mais incrível no livro, assim. Eu achei bem mais divertido o livro. A adaptação não é ruim, tá, gente? É muito semelhante ao livro, mas... gente, pra leitor, o livro é livro, né? Vocês sabem. Não tem como não. A adaptação pode ser incrível, mas a gente sempre vai preferir o livro. De alguma maneira. E não foi diferente, eu gostei muito. O nosso protagonista de Manual da Conquista, as mulheres contratam eles pra ajudar a conquistar os pretendentes delas. Meio que elas são pessoas muito tímidas, que não conseguem... chegar, né, ali nos pretendentes, e ele vai ser esse intermédio entre elas, né, ajudar elas a provocar alguma reação nele, né, porque normalmente esses pretendentes são pessoas que estão ali e não conseguem olhar para elas com os olhos, né, que os homens olham. Então ele tenta mudar de alguma forma, sabe, vestimenta, estilo de se comportar, tentar tirar um pouco a timidez. Em alguns momentos ele meio que finge ser o namorado dela para causar alguma reação naquele pretendente que não tomava iniciativa, enfim. É muito divertido. E ele conhece a colega de quarto da melhor amiga dele. E essa colega de quarto mexe muito com ele, né? Eles ali têm um encontro meio inusitado, que eu adorei. E nesse encontro, ele meio que faz umas propostas meio loucas a ela, só que ela não aceita, né? Só que depois ele vai conhecer uma cliente, e quando ele chega lá, essa cliente é essa menina lá, que é a colega de quarto da amiga dele. E ela fica sem querer aceitar muito a proposta, né? Porque por conhecer ele, eles tinham tido um encontro que não foi ali muito legal. Ela quer desistir de contratar ele para ajudar ela, só que ele convence ela do contrário, né? Que ele é um profissional e que ele pode ajudar ela. Enfim, e ele vai ali ajudar ela a conquistar um cara que ela tá afim há muito tempo. E ele vai nessa empreitada, né? Então eles passam muito tempo juntos. Gente, é muito divertido esse livro. Eu amei demais esse livro. Eu achei extremamente divertido. Eu achei mais divertido que eu... É bom você ver assim, sabe? A cena ali recriada, mas o livro eu gostei bem mais. E praticamente tem todas as cenas, assim, eu não vi tantas. No filme, o que eu não gostei muito foi do sócio dele, né, o colega. Eu achei ele no livro muito mais interessante e eu acho que ele não ficou muito bem desenvolvido no filme, mas no livro eu amei ele, eu achei ele muito divertido, e ele tem meio que uma rixa eterna com
com a melhor amiga do sócio dele, né? Então é muito engraçado a interação deles dois, que eles brigam o tempo inteiro e o protagonista fica ali, louco, tentando apartar os dois ali, né? Porque eles brigam muito mesmo. E é muito incrível, eu adorei essa história, o desenrolar dela. E ver o sentimento desses dois protagonistas meio confusos, né? Porque ele tá ajudando ela a conquistar outro cara e se vê ali interessado muito nela e confundindo as atitudes dele, né? Então foi muito incrível. Eu amei demais. O próximo que eu li foi O Sedutor. Ai, gente, eu acho que eu confundi as histórias, porque eu tô dessas hoje. Ai, não acredito. Eu confundi. Na verdade, o primeiro livro que eu li, a história do Invencível, não é a história do Sedutor. Isso aqui dá, você não anotar o que você vai conversar aqui com você, dá nisso, né? O Invencível é a história de outro protagonista, que ele teve uma infância muito complicada. Gente, você finge que eu não falei sobre o Invencível. A história é essa. Pronto, finge que eu não falei dele, vou falar dele agora. Ele teve uma infância muito complicada mesmo. A mãe dele era viciada, né? Então se metia em muitas confusões, os traficantes, enfim. E ele meio que foi criado pelo protagonista do livro anterior, que foi o Destruidor de Corações, que eu li no mês de dezembro. Então, ele meio que foi criado por ele, né? Treinado, ele meio que tomou esse protagonista para auxiliar ele, ajudar a ver o que acontecia, né? Que eles eram meio que, moravam ali meio próximo, e ele via a situação dele, meio que, né? Disse, não, vou ajudar esse menino. Cresceu ali, com o auxílio desse outro, e, né, no futuro ele vira um lutador profissional muito bom, e continua sendo treinado por esse cara, né? A história dele é com a protagonista, que ela, na infância, eles se conheciam no período mais difícil da vida dele, só que ele tem meio que um cuidado com ela, porque ele acha que se ela se envolver com ele, meio que ele vai deixar ela suja, porque ele tem um pensamento muito diferente do estilo de vida dele, digamos assim. Ela é muito ingênua para conseguir aceitar o estilo e comportamento que ele vive. Então, ele meio que não quer que a nossa protagonista se aproxime. E ele faz isso na infância, né? Quando ela tá ali muito interessada nele, ele simplesmente, né, sai correndo, diz que não dá certo e distancia-se dela. Por causa disso, na infância, eles se separam, né? Ela meio que não quer mais contato com ele, porque ela fica muito magoada, porque ela abre o coração pra ele e ele rejeita ela. Então, ela vai viver a vida dele e eles nunca mais, assim, meio que se cruzam, né? Ele desaparece e ela cresce, vira jornalista, trabalha em uma revista e ela quer muito crescer, né? Receber uma promoção nessa revista que ela tá trabalhando. E essa promoção é pra ela precisa entrevistar um cara muito famoso que tá agora, né? Um lutador. E ela é escalada para fazer essa entrevista com ele, né? Para conseguir entrevistar esse cara. E quando ela chega lá, né, para averiguar quem é esse cara que ela precisa entrevistar, ele também está dando aula, porque o técnico dele obrigou ele a dar aula de defesa para mulher. Então, meio que, né, para ele conseguir que o técnico treine ele, por causa de umas burradas que ele fez, ele tem que aceitar. Então, ele dá aula de autodefesa. E é nessa aula que ela vai lá e conhecer o cara que ela vai entrevistar, e quando chega lá, é ele. Por que ela não conhece ele antes? Porque ele não tá usando mais o nome dele, ele tá usando o nome de guerra, digamos assim, né? O nome que ele usa nas lutas. Então, ela meio que não tinha como identificar ele por causa disso. Então, quando ela chega, que conhece ele, ela fica meio que, né, nervosa e pede ao patrão dela, né, para que ela não faça essa entrevista com ele. Mas ele, quando reconhece ela, chega e diz, né, quando a outra entrevistadora chega para fazer a entrevista com ele, ele diz que até dá essa entrevista, mas vai ter que ser com a jornalista que veio anteriormente. E ele exige isso, diz que se não for assim, ele não dá entrevista. Então, ela é obrigada a dar entrevista a ele. Trabalhar com ele. E você fica assim, né? Ele tentando se aproximar dela,
mas com o mesmo pensamento de antes e ela não querendo se aproximar dele porque ela meio que não sabe o que foi que aconteceu, porque ele se distanciou dela, né, porque ele não quis ficar com ela, então ela também não quer mais contato com ele. Eu sei que é uma confusão, gente, mas é muito boa mesmo essa história. Eu só acho que teve um tema que não foi muito abordado assim direito, como eu disse, né, ele achava que ela não iria entender as manias que ele tinha, né, as coisas que ele gostava. Eu acho que esse tema ficou meio que, eu não sei, foi o foco da história e ao mesmo tempo não foi, eu achei que não foi muito bem abordado, assim. Dava a impressão de que era um tema, tipo assim, que ele era meio que dominador, gostava de umas coisas mais pesadas, digamos assim, só que eu não sei, eu acho que não foi bem abordado, ficou só ali no início, porque era algo que ele sempre tocava no assunto, que ela não iria entender, não sei o quê. Só que quando foi pra ser mesmo, não sei, eu acho que ficou faltando, sabe, essa abordagem aí. Foi um tema que levou ele a não querer ficar com ela no início quando eles eram, né, mais jovens, mais adolescentes, já quase chegando ali aos 18, e no fim eu acho que não foi muito abordado, porque era algo que ele ressaltava sempre e eu não vi isso ser muito mencionado depois, sabe assim? Entendeu? Acho que ficou faltando ali alguma coisa. O outro que eu li foi Originais, que foi da saga Lunax. Gente, o que dizer desse livro? Eu marquei muita coisa. Esse livro, ele é frenético, ele tem cenas, ele... sabe assim, aquele livro que deixa você engasgado? Pronto. Ele tem ação, ele tem romance, ele tem morte, ele tem tudo, ele tem descoberta, ele tem reviravolta. É um livro que eu fiquei, sabe assim, extasiada, parada, meio que congelada no ar. Pronto. Não sei o que acontece, mas enfim, esse livro me deixou louca. Gostei demais mesmo. Eu não posso falar muita coisa dele porque ele é deixa eu ver, acho que é o quarto livro dessa saga. Então não tem como eu falar, gente. Seria imenso spoiler se eu dissesse alguma coisa aqui. Então, apenas o que eu digo é, leia essa saga, porque vocês vão se apaixonar. A Saga Lunax, o primeiro livro dela é Obsidiana. Incrível. É sobre alienígenas, só pra vocês terem noção do babado. O próximo que eu li foi também de uma série, de uma saga, que foi Liberta-me. Esse livro é da série Estilhaça-me. Eu não sei se o nome da série é essa, mas enfim, é de Estilhaça-me. Gente, esse livro tá devastando meu coração, porque ele tá tendo uma reviravolta aqui, que eu não sei se eu quero, se eu não quero, eu tô em dúvida. Mas é muito bom. Olha o tanto de marcações, gente, que eu fiz nesse livro. Olha aqui. Olha o tanto de marcações que tem aqui. Ele é muito incrível, gente. E aconteceu um negócio aqui que eu tô dividida. Eu tô assim com o coração partido. E eu não tenho como dizer muita coisa, porque, né, é um livro de uma série. A única coisa que eu posso dizer é que a protagonista dessa série, ela tem um poder, e esse poder, ela não pode tocar nas pessoas, porque ela meio que tira a energia vital delas. Ela deixa essas pessoas praticamente mortas, principalmente se esse toque durar por muitos segundos. Ela mata essa pessoa. Então, é muito incrível, gente. Muito, muito incrível. E aqui nessa história a gente vê a continuação do primeiro, que é Estilhaça-me, que é justamente quando ela descobre, né, no primeiro lá, que ela encontrou um rapaz que ele consegue tocá-la sem sofrer o dano que ela causa. Então, nesse aqui é o desenvolver dessa história, mas é muito bom, gostei também. É uma protagonista cheia de traumas, cheia de... Ai, tanta coisa. Eu amei essa leitura, gente. Amei, muito gostosa de ler. O próximo que eu li foi uma leitura conjunta Cilada para o Marquês, que foi com a Glaucia, do canal Alegria Literária. Eu li esse livro com ela e gostei demais mesmo. É um livro de época, muito gostosinho de ler, é muito divertido. Aqui vai contar a história de, acho que é 4 irmãs, se eu não me engano. Se eu não estiver enganada, é 4. E ela é a mais nova. O primeiro livro conta a história da mais nova das irmãs, que é a Sofia. E elas têm vários apelidos, porque antigamente as pessoas, elas herdavam os títulos, né, de geração em geração, e não pela riqueza. Tipo assim, uma pessoa ela podia ser extremamente rica, mas ela não ser da nobreza, ela não ter o título nobre. Então, o pai dela conquista esse título através de uma aposta, de um jogo.
Só que as pessoas não respeitam muito isso. Então a mãe dela fica felizíssima, porque agora elas vão pra Londres, né? Vão conviver lá com o pessoal lá da alta sociedade. Mas elas sempre são chamadas das irmãs perigosas, as gatas borralheiras. Tem um monte de apelido com relação a elas, porque meio que elas arranjaram alguns pretendentes de umas maneiras bem inusitadas, digamos assim. A Sofia, ela é considerada a feinha que as outras são perigosas pela beleza que tem, enfim, por tudo, mas ela é aquela meio que sem sal, aquela sem graça da situação. Então, ela se envolve em uma confusão com o marido da irmã dela, porque ele pega ele em um ato lá, e ela fica muito revoltada e querendo defender a irmã dela, então ela meio que humilha ele, sem perceber que ela tá fazendo isso, e tem muitas pessoas assistindo a esse disparate dela, né, quando ela tá ali enfesada. Então, quando ela faz isso, meio que todo o pessoal que estava ali naquele evento vê a cena e ele promete que vai destruí-la pelo que ela tá fazendo com ele, porque, né, era um homem, era um duque, era uma humilhação muito grande. Então, ela fica ali com raiva daquela situação, porque as pessoas começam a olhar pra ela de forma torta, e ela resolve que vai fugir dali. Então, quando ela tá escondida, pra que ninguém a veja, né, ela vê outra cena comprometedora, que é um marquês descendo de uma janela lá e tentando invadir o outro cômodo para se livrar de um flagrante com uma pessoa lá que, né, de forma, ele estava arruinando o nome dessa pessoa. Enfim, gente, é uma confusão muito grande. E ela pede ajuda a ele e ele se nega a ajudá-la e ela acaba entrando na carruagem dele escondida. Ela faz todo um processo aí e consegue ir embora na carruagem dele com a roupa do criado dele. Ela foge, achando que ele tá indo na direção da casa dela. Mas que, na verdade, ele está indo em outro destino. Então, quando ela percebe isso, ela meio que fica em pânico, né? Mas já tá ali no caminho, ela vai se embora. E aí a nossa história vai se desenrolando, né? Mediante a meio que essa confusão, né? Que ela se meteu fugindo. E quando ela chega lá nessa estalagem, né, ela encontra o Marquês e ele a reconhece de longe, gente. E ele fica com muita raiva porque, como elas são conhecidas pelas irmãs perigosas, então ele acha que ela tá armando uma cilada pra ele, sabe? Não olha os cabelos, tá, gente? Tá aqui só o suar, enfim. E ele acha que ela tá armando uma cilada pra, de alguma forma, obrigar ela a se casar. Então ele não quer ajudar ela de jeito nenhum. E ela se vê numa situação que ela não sabe o que fazer, porque o dinheiro que ela tinha, ela meio que compra o empregado dele pra pegar as roupas dele e ele sair, né, da vista, pra que ela tome o lugar dele. Então ela tá sem dinheiro e ela se vê aperreada, ele disse não vai ajudar porque sabe qual é a intenção dela, né, e tipo assim, bota ela mais raso do que o chão. E aí começa o desenvolver da nossa história. Tem muita ação nesse livro, tem muito negócio, quando a gente acha que o negócio vai esfriar, acontece uma reviravolta. Enfim, gente, eu gostei demais dessa leitura, amei. Eu tô participando até do grupo do Telegram. Eu não participei muito, assim, dos debates, né, do pessoal lá comentando, porque meu horário de leitura é bem diferente, né? Eu só leio muito à noite, então normalmente o pessoal lia durante o dia. Então, se eu acompanhasse o grupo lá, eu iria pegar muito spoiler, né? Porque tem as metas de leitura por dia. Então, como o pessoal lê mais cedo, eu não podia nem acompanhar muito para não pegar spoiler dessas leituras, né? Porque eu leio muito à noite ou então de madrugada. Mas enfim, eu amei, gente. Amei. Quero ler o próximo e adorei. E eu li Apenas Uma Noite, que a protagonista, ela tá na festa dela de aniversário, tá curtindo, vai pra uma balada mais as amigas e decide que quer se divertir naquela noite. Então, ela escolhe ali um alvo, né? Um cara que interessou a ela. E ele mexe muito com ela, então eles começam a conversar e ela decide que vai passar apenas aquela noite com ele, né? Vai ser algo ali momentâneo. E quando ela tá ali na casa dele, quando ela tá chegando lá, ele avisa que ele tem uma filha. E que ele é separado, mas que ele tem uma filha e que essa filha mora com ele. Enfim, quando ele chega, a filha tá dormindo, né? E eles estão ali tão envolvidos na situação que eles não fecham a porta do quarto. E a filha, escutando, né, os sonhos, acaba acordando e entra e encontra eles numa situação bem comprometedora. E ela fica tão destreinada com a situação que ela simplesmente se veste na velocidade da luz e vai-se embora sem dizer nem tchau, sai de lá corrida.
Só que ela não sabe que ela tá procurando um apartamento e como ela tinha bebido muito, ela não tava muito bem das ideias, chegou lá à noite, né, e estava ali numa situação no carro muito envolvente, então ela não prestou atenção no caminho. Um pequeno apartamento que fica em cima de uma casa e quando ela chega lá e ela descobre que o dono do apartamento que ela tá alugando é o cara da Apenas Uma Noite. E ela fica sem querer, mas ela se apaixona pelo local, porque ele cuidou muito bem, ele fez uma reforma e ela tá precisando. O valor do aluguel é acessível a ela, então ela deixa isso pra lá e vai e aluga. E a filha dele reconhece ela, é muito engraçado. Gente, eu amei a história, eu amei a história, mas ela fica naquela confusão de que foi apenas uma noite, mas que ele ainda continua mexendo com ela, só que ela não quer relacionamento, porque ela viu a mãe dela sofrer muito no relacionamento com o pai. E a irmã também casou e era um casamento perfeito e passou por um divórcio muito doloroso. Então ela disse que não quer isso pra ela. Ela quer apenas curtir e acabou, não quer um relacionamento. Então, e ela não pode ter isso com ele porque ele é um cara que foi casado, ele tem uma filha, então ele não pode se envolver com a pessoa meramente só por curtição, assim, a longo prazo, digamos, né? Enfim. Gostei muito dessa história também. O outro que eu li foi Amor em Manhattan, que foi o livro do mês de janeiro do Clube Entre Romances da Paula Alexandra. Eu tô amando as leituras desse clube. Esse aqui eu gostei demais, gente. Eu quero ler as continuações. Eu acho que tem mais 3 livrinhos, né, de uma série. E eu estou amando. Gente, esse aqui me rendeu tanta risada. Aqui vai contar a história. São 3 amigas, gente. Elas são aqui amigas desde a infância, tipo assim, desde os 6 anos de idade, que elas praticamente vivem juntas. E aqui vai contar a história da Paige. E ela na infância e adolescência dela, ela passou de uma forma bem conturbada, porque ela nasceu com um problema no coração. Então ela se teve que submeter a várias cirurgias. E ela sempre foi muito protegida por todos. Quando ela estava na escola, os professores eram sempre de olho nela. Ela sempre foi muito protegida. Então, quando ela conseguiu, enfim, fazer essa cirurgia que deixou ela curada daquele problema, a última coisa que ela queria era ouvir a palavra proteção sobre ela. Então, ela meio que, né, vai morar em Nova York. Ela sai de onde ela morava antes para morar em Nova York. E lá ela trabalha com uma empresa de eventos. Mas o sonho dela não era só trabalhar numa empresa de eventos. O sonho dela era montar a própria empresa dela. E num determinado momento, acontece que ela está ali prestes a receber uma promoção, feliz da vida, mas as amigas dela está prestes a receber essa promoção. Quando ela chega achando que vai receber essa promoção, na verdade, ela é demitida. Então, aquilo abala as estruturas dela, porque ela se vê sendo protegida de novo por todo mundo, né? Porque ela perdeu ali o emprego e vai ter que contar para os pais, vai precisar do auxílio deles. Então, enfim, ela fica arrasada. E aí que é o nosso protagonista que entra, que ele é o melhor amigo do irmão dela. O Jack, ele é um cara incrível. Ele foi abandonado pela mãe e quem criou ele foi uma italiana, a Maria. E ele era muito inteligente, uma criança muito inteligente, desde pequeno. Quando ele estava, assim, no início da juventude dele, ele criou um programa onde ele conseguia invadir o sistema de segurança dessas empresas top. E foi assim que ele fez o legado dele, né? Ele conseguiu invadir, então ele conseguiu provar para aquela empresa que o sistema de segurança deles era falho e que ele poderia modificar isso. Então ele foi crescendo e hoje ele é um milionário, né? Muito rico. E ele conseguiu ajudar a mãe dele, abrir um restaurante, enfim. E eles tinham uma amizade muito grande. Só que tem um envolvimento aí, ele com a Paige no passado, porque a Paige se apaixonou por ele no momento em que ele foi visitar ela no hospital, quando ela tinha ali 16, 17 anos. Ela ficou encantada por ele. E ele sempre estava lá, conversando com ela, visitando, cuidando, né, junto com o irmão dela. E ela fica apaixonada por ele. E um certo dia, nessa adolescência, né, dela, na juventude dela, ela se declara para ele, se expõe a ele, mas ele a rejeita. E isso deixa ela devastada. Ela ficou... isso destrói a confiança dela. E, tipo assim, ela começa a não confiar mais no julgamento dela com as pessoas, porque ela tinha certeza que ele também tinha algum interesse nela, que ele também sentia alguma coisa por ela, e quando ele faz isso, ela meio que duvida da capacidade dela, de percepção, dela perceber as coisas. Então, ela meio que vai crescendo e não confia mais nela mesma, né? Então, eles criam ali, eles tinham uma amizade muito bonita, né? O jeito dele se portar juntamente com ela, só que quando isso acontece, para que ela tire a ideia da cabeça de estar apaixonada por ele, ele começa meio que o tempo inteiro a arengar com ela, sabe? Fazer ela ficar com raiva dele, sempre tá ali tirando o juízo dela, a verdade é essa. Mas ela sempre tá, sabe, ali se recordando do que passou do passado, aquela paixão que ela sentia por ele.
com o passar dos anos, só vai aumentando mais. Ela diz que não é mais apaixonada por ele, mas a atração física ainda existe, porque ele virou um homem muito bonito. E ele é aquele pegador em Manhattan, né? Ele está pegando todo mundo. Enfim, a história meio que volta ali. E quando ela é demitida, ele meio que aconselha ela, ele catuca ela, ele vê que ela vai desmoronar com o que está acontecendo. Então ele faz o que ele faz de melhor, que é provocar ela para deixar ela brava. Então ele provoca ela ao ponto de ela aceitar a ideia de querer enfrentar e abrir a empresa dela. Ele meio que faz com que ela abra essa empresa para que ela lute, né? Porque se ela for esperar por ela, pela segurança que ela tanto espera, ela não iria abrir essa empresa dela nunca. Então, ela entra de cabeça ali na abertura dessa empresa dela, juntamente com as amigas. Uma das amigas dela, ela é a organizadora, né? A cabeça, a que tá ali envolvida em todos os detalhes. A Frank, eu acho que é assim o nome da outra amiga dela. Ela trabalha com pagesismo, juntamente, o irmão dela também o irmão dela, ele faz jardins, ele é meio, eu não sei qual é o nome que ele dá, a função dele, mas ele é arquiteto ali, jardins, né, ele faz essas pessoas ricas, e a amiga dela trabalha em floricultura, né, ela trabalha com arranjo, esse tipo de coisa, de ambientes, né, arrumação dos ambientes. E a outra amiga dela, que é a Eva, ela é a cozinheira, né, ela fez faculdade de gastronomia, então ela trabalha nessa área e ela é excelente no que ela faz. E quando ela é demitida, ela trabalha mais as amigas dela no mesmo canto, todas as amigas dela são. Então elas entram nessa empreitada de abrir esse negócio. E é muito incrível, gente. Porque você vê assim os altos e baixos, você vê a dificuldade que elas estão enfrentando, o peso que a Paige carrega, porque as amigas dela aceitaram essa empreitada justamente por ser a Paige, né, por ser amiga, e ela fica na responsabilidade, porque a Frank é uma pessoa que necessita muito de estar estruturado, enfim, é muito incrível a amizade delas e eu amei essa leitura. A outra leitura, que foi uma releitura, foi Corte de Espinhos e Rosas, gente. Eu vou deixar a capinha pra vocês, porque já tá emprestada. Assim que eu terminei, eu avisei a minha colega, terminei agora, ela veio correndo aqui buscar, porque queria muito ler e tava com o meu cunhado, então, quando ele me devolveu, eu fiz a releitura, porque eu queria reler, né, porque esse ano vai ser lançado, Corte de Chamas Prateadas, e eu quero reler tudo. Então, eu estava relendo e quando eu terminei, eu avisei ela veio buscar, que foi a Raíssa. E, gente, o que dizer desse livro? Gente, é a minha terceira releitura dele. E não tem como, gente. Eu sou apaixonada do mesmo jeito. Eu acho que eu fiz um vídeo pro Instagram. Gente, eu fiz tantas marcações nesse livro, sem ter noção. Ele ficou colorido, ele ficou cheio de post-it, porque é incrível, sabe assim? As descobertas, tudo é muito incrível. Esse mês eu vou ler Corte de Névoa e Fúria. E eu reli ele juntamente com Simone. Seguiu o cronograma, né? Ela não entendeu ainda que é uma leitura conjunta. E ela fez eu ter que apressar aí pra mim poder terminar quase o mesmo dia que ela. Mas enfim, eu amei, gente. Essa releitura foi incrível. Incrível, incrível. E é isso, gente. Essas foram as minhas 10 leituras do mês de janeiro. E esse foi o Maqui Fala, tá, gente? Vocês não olham meu cabelo, tá? Só Jesus na causa, olha, eu uso aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse Maqui Fala, que foi uma loucura. Eu trocando aqui a sequência dos livros. Mas é isso mesmo, né? Se eu não fizer alguma burrada, não sou eu. E deixa aqui nos comentários, gente, se vocês vão querer esse estilo de vídeo. Eu sei que eu não sei fazer umas maquiagens assim muito mais elaboradas, mas quem sabe, né? No próximo vídeo eu tento fazer uma maquiagem aí mais colorida. Vocês que me dizem. E eu não sei fazer caras e bocas pra finalizar o vídeo não, tá, gente? Então a maquiagem foi essa. Não sei se vocês vão conseguir ver. O olho foi esse. O gatinho tá terrível, mas enfim. Foi essa maquiagem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, gente, curte muito, compartilha esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê, gente? Vem se inscrever nesse canal e fazer parte desse canal juntamente comigo, ok? E até a próxima. Tchau!